Boa noite a todos que estão nos acompanhando ao vivo nesta nossa live. É o primeiro ensaio, na verdade, porque a gente está ainda se habituando, né, a utilizar essa ferramenta. É claro que muitos já utilizam, muitos já têm muito mais facilidade para trabalhar com essa ferramenta, mas nós estamos aprendendo. E a Maria Cortes, que tem trabalhado com a gente, tem coordenado esse projeto do Enneagrama, ela nos convidou para fazer essa live, fez essa proposta, considerando que todos estão aí na quarentena, né, em casa, ninguém pode sair. Na verdade, é uma oportunidade para a gente então desenvolver esse trabalho e aprender a trabalhar com essa ferramenta de uma maneira, né, melhor. E eu aceitei o desafio, é um desafio que não é fácil, né? Não para nós que estamos ainda aprendendo. Mas nós falamos, não, vai dar para fazer, vamos fazer. E vamos tentar desenvolver um tema aqui, que é um tema bastante interessante, bastante falado ultimamente, que é a inteligência espiritual. A inteligência espiritual é um tema que não é tão conhecido, não é um tema muito falado, apesar de não ser novo. É um tema que já foi proposto na década de 90 por grandes escritores e na verdade o estudo da inteligência ele tem se aprofundado. O estudo da inteligência não é mais aquele estudo que fica restrito à psicometria, onde as pessoas faziam aquele teste, né? E para saber qual era o QI, o quociente de inteligência. Hoje nós sabemos que o quociente de inteligência ele não define quem é mais inteligente. E nós sabemos disso, temos estudado isso. Eu tenho certeza que você também já teve acesso a esse material. E se não teve, eu quero sugerir que você estude, né? Eu quero sugerir que você dê uma pesquisada a respeito, porque você vai se surpreender e você vai perceber que até mesmo o conceito de gênio, de genialidade, não é mais o mesmo, não é mais aquele que a gente conhecia. Quando você tinha alguém com QI acima de 160, 170, até 190, em alguns casos raros até mais de 200, e esses eram considerados os gênios, né? Pessoas extraordinárias. E a gente percebe que a coisa não é bem assim, porque a inteligência, na verdade, ela não é o simples, aquela habilidade de trabalhar com a lógica, aquela habilidade de trabalhar com ciências exatas. A inteligência, ela é diferente, a inteligência ela é muito mais abrangente e existem muitas formas de inteligência. E é isso que está sendo estudado. E os especialistas conseguem hoje, né, inclusive, aplicar essa psicometria de uma maneira mais ampla, abrangendo essas outras formas de inteligência. E agora, finalmente, esse tema está sendo melhor trabalhado, melhor estudado e mais divulgado, que é a inteligência espiritual. Então, daí nós temos que o QI é o quociente de inteligência, aquele que a psicometria media e dizia, né, esse é mais inteligente. E depois surgiu o QE, que vocês também já devem ter tido acesso, que é o quociente de inteligência emocional. E hoje nós sabemos que no meio corporativo, principalmente os recrutadores da área dos recursos humanos, eles priorizam o QE em função do QI. Nem sempre uma pessoa com alto QI vai ser escolhida em detrimento de alguém que tenha um QI menor, mas que tenha um QE mais desenvolvido, que é um quociente emocional. Por quê? Porque as pessoas que têm um QI elevado, na verdade, nem sempre elas vão ser tão produtivas. Elas são produtivas do ponto de vista individual, né? Mas quando você pensa em trabalho em grupo, você precisa de uma pessoa que tem um quociente de inteligência emocional maior. Pessoas que sabem conviver, sabem se relacionar, pessoas que conseguem trabalhar em grupo e muitas vezes
alguém está muito mais apto para trabalhar em grupo e para liderar um grupo com um quociente de inteligência emocional mais destacado do que alguém que tenha um quociente de inteligência lógica mais alto. Então, muitas vezes, alguém que seja genial do ponto de vista do QI vai ter que se submeter à liderança de alguém que tem uma consciência de inteligência emocional melhor. Então, só para você ter uma ideia. E, finalmente, agora a gente está entrando em contato e estudando essa nova perspectiva da inteligência, que é a QS, né? QS, que é o quociente de inteligência espiritual. É uma nova perspectiva, uma nova visão, um novo entendimento. Na verdade, não é tão novo. Isso aí é milenar, mas está virando ciência agora. E eu passei para vocês aí na chamada, né, um texto mostrando as referências bibliográficas mais conhecidas atualmente, né? Dana Zohar, que cunhou esse termo, na verdade criou esse termo de o QS, que é o quociente de inteligência espiritual, né? E no inglês SQ, que seria spiritual, né? Então, mas para a gente, né, traduzindo para a gente, já fica inteligência espiritual. Ele introduziu essa ideia em 1997 no seu livro Rewiring the Corporate Brain. Então, algo que surge, esse termo foi criado, cunhado, escrito pela primeira vez por Dana Zohar, em 1997. Então, quer dizer, não é uma coisa tão nova assim, né? Na verdade, já tem aí uma boa estrada esse estudo. E no mesmo ano, de 97, Ken O'Donnell, né, que é o autor e consultor australiano, ele inclusive vive no Brasil, ele também introduziu esse termo inteligência espiritual no seu livro Endoquality, né, as dimensões emocionais e espirituais do ser humano nas organizações. Então, são dois que primeiro trabalharam esse termo e depois, agora no ano 2000, na virada do milênio, o livro Inteligência Espiritual do autor Stephen Benedict delineou o conceito como uma perspectiva que oferece uma maneira de reunir o espiritual e o material, que se preocupa em última instância o bem-estar do universo e de todos os que vivem nele. Daí se pode ver que não é uma tentativa nova, não há muita novidade nisso realmente, né? Essa tentativa de unir a espiritualidade com a ciência. E há uma tendência muito forte para que isso aconteça. Há uma tendência muito marcante para que esse encontro se dê de uma maneira oficial. Porque, na verdade, a espiritualidade e a ciência já estão de mão dadas, já caminham juntas e grande parte das pessoas que estudam um tema não tem nenhuma dificuldade mais em relação a isso. E então é importante que a gente comece a perceber essa tendência, esse processo, né? E que a gente possa se inserir nele, porque na verdade o que a gente deseja no limite é exatamente promover o bem-estar do universo em que nós vivemos e o bem-estar de todas as pessoas e de todos os seres que povoam esse universo. Então, é muito importante que a gente comece a trabalhar nessa perspectiva e comece a trabalhar com essa inteligência espiritual, que, como nós vamos ver aqui hoje, nós não vamos aprofundar, não há nem como nós fazemos um aprofundamento nesse tema, mas a gente vai fazer, né, um passeio, né, aí pela superfície para que você possa conhecer e depois você mesmo vai pesquisar, depois você mesmo vai aprofundar. Eu tenho certeza que você vai encontrar coisas impressionantes, você vai se maravilhar e depois, numa próxima oportunidade, a gente vai com certeza ter uma condição de trabalhar de uma maneira mais profunda esse tema. E aqueles que estão ao vivo, a gente agradece, né, a participação de vocês aí. E depois também vai ficar gravado e quem quiser assistir depois o material vai ficar disponível na internet e essa que é a beleza dessa ferramenta, né? Então, os pesquisadores agora contemporâneos, eles continuam explorando essa
viabilidade da inteligência espiritual, sempre agora usando essa abreviatura, né, de QS, e de uma maneira que ela possa ser mensurada, né? Na verdade, pessoalmente, eu acho que vai ser um caminho muito mais complicado quando a gente pensar em psicometria dessa inteligência, porque ela seria a terceira inteligência, ela seria o nível mais elevado, ela seria uma inteligência que transcende, né? Ela é uma inteligência transcendental. Então, ela nos permite ascender e acessar aquelas características, né, que são designadas como transcendentais, que é a unidade, o conceito, né, pleno da unidade, da verdade e da bondade. E me parece que quando nós pensarmos em mensurar isso aí, a gente vai ter um caminho bem mais extenso e bem mais longo. Então, é o que eu penso, né? Pode ser que a gente consiga fazer depois uma psicometria desse tipo de inteligência, mas em princípio me parece que é ainda uma tarefa bem difícil de se cumprir. Mas é possível aprender, é possível mergulhar, é possível utilizar, é possível trabalhar esse universo, e isso com certeza a gente já pode fazer, né? E essa inteligência também é aquela inteligência que nos dá uma condição de... Ela é uma inteligência transdimensional, né? Ela te linka nas outras dimensões. A gente já sabe cientificamente que o nosso universo ele não é de apenas uma dimensão, né? A ciência ela já admite e teoricamente já postula 11, pelo menos 11 dimensões, né? E a teoria do multiverso ela não é mais uma fantasia, ela é uma teoria muito respeitada e muito viável, e também ainda evidentemente não dá para mensurar. Então, assim como a gente está distante ainda de mensurar e provar cientificamente, metodologicamente essas teorias, mas elas são muito plausíveis, não é? São teorias bastante consistentes, e a ciência então já postula 11 dimensões, ela já postula um multiverso, e esta inteligência espiritual seria então uma inteligência transdimensional, e a inteligência que nos permite ter acesso a esse multiverso, ter acesso não só a esse multiverso, mas à grande consciência cósmica que controla tudo isso, né? E mais do que ter acesso, nos fazer perceber que nós estamos linkados a essa grande consciência cósmica, e que a gente pode realmente se beneficiar dessa grande consciência cósmica que tudo administra, que tudo controla, não é? Então, é importante que a gente comece a olhar por essa perspectiva, é importante que a gente comece a entender desta maneira. Eu separei aqui algumas coisas importantes, algumas coisas bem interessantes. Na verdade, existem, desde sempre existiu, né, pessoas que demonstraram claramente esse tipo de inteligência espiritual, né? Pessoas espiritualizadas, pessoas que realmente se destacaram para além da ciência, para além da simples filosofia, né? Não estou dizendo que a filosofia é uma coisa simples, mas estou querendo enfatizar o fato de que quando nós pensamos em termos de espiritualidade, nós estamos pensando em alguma coisa que realmente transcende a filosofia, a nossa vã filosofia, né? Então, eu separei aqui alguns personagens, e a lista seria imensa, a lista seria muito grande. Mas são personagens assim mais conhecidos e que estão ligados de alguma maneira também às religiões, não é? E alguns nem tanto, né? Alguns nem falam de religião, mas tem uma linguagem que demonstra uma inteligência espiritual muito elevada. E eu separei aqui, por exemplo, né,
o nosso Shlomo, que você vai ser, Shlomo quer dizer o pacífico, né? Shlomo é Salomão, que na Tanakh, que é a Bíblia hebraica, que é a Bíblia dos Hebreus, ele é considerado, ele é tido como o homem mais sábio da terra, visto que a Tanakh não fala de Jesus Cristo. Então, para os judeus, para os hebreus, né, segundo a Tanakh, segundo a Bíblia hebraica, Salomão foi o homem mais inteligente, sábio, que pisou esse planeta. Lá em 2 Crônicas, no livro das Crônicas, no capítulo 9, no versículo 22, ele é descrito assim: o rei Salomão tornou-se o homem mais rico e mais sábio da terra, superando em muitos os reis do seu tempo. E que tipo de sabedoria que Salomão recebeu? E de onde essa sabedoria veio? Né? Ele orou aos céus, ele orou a Deus e ele fez uma oração muito sábia. Ele, ao invés de pedir riquezas, ao invés de pedir vitória sobre os seus inimigos, ele pediu sabedoria. Ele orou ao Deus de Israel e pediu sabedoria. E Deus, segundo as Escrituras, o atendeu e deu a ele sabedoria como nunca havia dado a ninguém antes. E deu, além disso, também riquezas. E deu a ele também a habilidade de ser um diplomata tão eficiente através dessa inteligência que ele não enfrentou guerras durante o seu reinado em Israel. Ele foi um diplomata, ele foi bem sucedido comercialmente, se tornou o homem mais rico da terra e nunca enfrentou nenhuma guerra, nunca enfrentou nenhum conflito bélico, diferente do seu pai, o rei Davi, que enfrentou guerras durante todo o seu reinado. Então, se a gente tivesse que pensar aqui, para os judeus, Salomão, ele foi o homem mais inteligente, mais sábio da terra, segundo eles e segundo a escritura deles. E agora eu separei aqui também um personagem que ele é oriundo da Índia, e a gente sabe que a Índia, ela é uma região muito espiritualizada, talvez a região mais espiritualizada da Terra, quando você pensar em termos de foco no assunto, né? Eles colocam a espiritualidade acima de tudo. Para eles a espiritualidade talvez seja mais importante que a própria ciência. E eles têm um personagem que não dá para não ser citado, que é Mohandas Karamchand Gandhi. Né? Mohandas Karamchand Gandhi, você com certeza o conhece pelo seu apelido, que é Mahatma Gandhi. Ele recebeu esse apelido de Mahatma Gandhi porque ele era chamado a grande alma, Mahatma, a grande alma. Então, a grande alma chamada Gandhi. E Gandhi, ele foi aquele que conduziu a Índia à independência geopolítica, né? E ele conseguiu isso de uma maneira diferente de todos, né? Ele pregava a guerra da não guerra, a guerra da não violência. É conhecido a sua filosofia da Satyagraha. A Satyagraha era a vitória pela não violência, era a vitória da guerra pela não guerra. E somente uma pessoa, um ser realmente espiritualmente muito inteligente poderia conduzir a coisa dessa maneira e explicar e argumentar e mostrar esse caminho de uma maneira tão convincente, a ponto de convencer uma nação que ela é a segunda nação mais populosa do planeta. Nós sabemos que a Índia tem mais de 1 bilhão de pessoas. Ela só perde em termos de quantidade de pessoas para a China. Imagine
que personagem, imagine que marca, imagine que capacidade de convencimento, imagine que inteligência. Né? E a gente sabe que ele não fez isso com uma inteligência e com argumentos científicos. Ele utilizou realmente uma inteligência diferente, uma inteligência espiritual. E é disso que nós estamos falando. E nós estamos citando esse segundo personagem, que é um personagem recente. Né? Primeiro nós falamos de Salomão. Salomão já é bem antes de Cristo. Né? Mas agora nós estamos falando de alguém recente, da nossa história recente, que transformou, sem dúvida nenhuma, o pensamento humano apenas com o poder da palavra, apenas com o poder do argumento, que é um argumento que depois nós vamos entender que é um argumento de Cristo. A guerra da não guerra, a guerra da não violência. Né? Quando Cristo diz: se alguém te ferir na face, você deve oferecer a outra face, porque isso demonstra uma força maior, uma espiritualidade maior, isso demonstra, né, uma capacidade maior, é um argumento mais forte. Você pode responder com a mesma violência, você pode responder, né, na base do golpe recíproco, mas se você responder oferecendo outra face, aí é um argumento que não pode ser vencido. Então a gente percebe isso na filosofia de Mohandas Karamchand Gandhi, ou Mahatma Gandhi, a grande alma Gandhi, na sua defesa do Satyagraha, que foi vitoriosa realmente. Depois o assassinaram, né? Eles o mataram simplesmente. E continuando aqui os personagens, nós temos um outro personagem, esse é da antiguidade, ele é oriundo da China, né? Ele é Kung Fu Tzu, né? Kung Fu Tzu, mas só que quando passou para a nossa língua veio diferente, né? É difícil, Kung Fu Tzu, né? Na verdade é Confúcio. Então Confúcio é Kung Fu Tzu, que ele é o mestre Kong. E veja bem, ele viveu no 6º século antes de Cristo, né? E ele pregava uma moralidade pessoal e uma moralidade governamental. Os procedimentos corretos nas relações sociais, a justiça, a sinceridade. E a pregação dele enfatizava e favorecia uma lealdade familiar forte. Olha que coisa interessante. Uma lealdade familiar forte. E respeito aos idosos. Ah, meu Deus do céu. Como nós estamos precisando disso, né? Olha só. A filosofia de Confúcio. Quase 500 anos antes de Cristo, ou mais de 500 anos antes de Cristo. Ele viveu em meados do 6º e 5º século antes de Cristo. E a filosofia dele já se baseava e pregava isso. Se Confúcio estivesse aqui hoje, Confúcio seria considerado conservador, convenhamos, né? E aí, olha só que coisa interessante, respeito aos idosos, ele pregava a família como a base para um governo ideal. É um perfeito conservador, né? Isso é Confúcio. E hoje, com certeza, né, ele teria problemas. E ele teria muitos problemas nesse nosso meio. Mas, enfim, esse homem não tinha argumentos científicos. Esse homem não tinha argumentos puramente filosóficos. Ele tinha uma inteligência diferenciada. Ele tinha uma inteligência espiritual. É disso que nós estamos falando. Para que você não pense que nós estamos aqui postulando uma inteligência espiritual que esteja puramente presa a personagens bíblicos, porque o assunto não é religião, o assunto é espiritualidade. Espiritualidade é completamente diferente de religião. Na verdade, no limite, a gente já sabe o que a religião foi capaz de fazer, né, ao longo da história da humanidade. Grandes conflitos, grandes guerras, tem o seu lado positivo, tem o seu lado bom, né? Mas nós não estamos falando de religião. Eu não vejo na religião uma inteligência espiritual.
Estamos falando de espiritualidade. Estamos falando de inteligência espiritual. E outro conhecidíssimo, né? Muito conhecidíssimo, que é Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama, talvez você não conheça por esse nome, a não ser as pessoas que estudaram, né, e que conhecem um pouco do budismo, o conhecem pelo nome, mas na verdade ele é muito mais conhecido como Buda, né? E Buda também apresentou uma inteligência espiritual completamente diferente e fora da curva, né? Nada de ciência e nem puramente argumentação filosófica, mas uma espiritualidade. Independente de dizer que o budismo é o caminho, eu pessoalmente não vejo assim, mas há muito que se aprender com os ensinamentos de Siddhartha Gautama. E seria leviano afirmar que isso não é verdade, né? Porque Ora, Buda ele era um príncipe, né, ali daquela região ali onde atualmente é o Nepal. E o que ele fez? Ele renunciou ao seu trono, né? Eu não quero ser príncipe, eu estou entregando o meu trono aqui, coloca outro no meu lugar aqui, porque ele resolveu se dedicar à erradicação das causas do sofrimento humano. Na verdade, a erradicação da causa do sofrimento de todos os seres. Bom, se ele conseguiu, é outra coisa, né? Mas que ele, nessa caminhada, ensinou muita coisa boa, isso é inegável, isso não dá para negar mesmo. Então, aprende-se muito com a inteligência de Siddhartha Gautama. É um ser espiritualizado, um ser que trabalhou esse conceito que nós estamos falando, né? E depois vamos ver aqui. Bom, e finalmente, né, é evidente que a gente chega então no personagem principal. E o personagem principal, sem dúvida nenhuma, é aquele que nós cremos, né? Eu particularmente, grande parte da humanidade também crê assim, que é a encarnação de Deus. Seja Deus para você o nome que você quiser colocar, né? Mesmo se a gente pensar em um Deus que seja a grande consciência cósmica, num determinado momento da história, 2000 anos atrás, nós vemos o surgimento de um personagem, de um israelita, de um judeu chamado Yeshua. Jesus Cristo, a encarnação da grande consciência cósmica, a encarnação do grande arquiteto do universo, a encarnação de Jeová, Yahvé, a encarnação de Deus. Muito bem. O apóstolo São Paulo, ele vai chamar essa inteligência espiritual de mente de Cristo. E eu acho que o apóstolo São Paulo foi muito feliz nesta colocação. Porque se nós pensarmos em uma mente que conseguiu apresentar para a humanidade em seu grau máximo, e eu diria que, na verdade, na plenitude, a inteligência espiritual, foi Jesus Cristo. Isto sem dúvida nenhuma. A tal ponto de que a história humana ela é contada tendo esse personagem como o eixo central. Se você estuda a história, você estuda a história com um ponto de referência onde alguns estão antes de Cristo e alguns estão depois de Cristo, porque Cristo ele é o centro da história. Ele é o centro da história humana. Ele impactou a humanidade de uma forma que ninguém jamais conseguiu impactar. Então, a inteligência espiritual em seu grau máximo, na sua plenitude, ela é encontrada na mente de Cristo. Ela é encontrada no ensinamento de Cristo. Ela é encontrada na forma
de Jesus na forma de Jesus Cristo, no discurso, nas ações e daquilo que dele se pode conhecer e daquilo que dele ficou registrado. O apóstolo São Paulo, lá em sua carta aos Coríntios, capítulo 2, no versículo 16, ele escreve assim: quem conheceu a mente do Senhor que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ora, Cristo, aos 12 anos de idade, ele conversava com os doutores da lei no mesmo nível, e na verdade não no mesmo nível, eles estavam impressionados com ele porque eles não conseguiam argumentar com ele. Um adolescente de 12 anos de idade vencia os doutores da lei na argumentação e no conhecimento da Bíblia, da lei, das Sagradas Escrituras. Ora, este personagem, aos 30 anos de idade, chega à sua plenitude e começa o seu ministério e começa a anunciar o reino dos céus. É um personagem realmente celestial, é um personagem de outra dimensão, é a encarnação de Deus. E daquilo que se pode conhecer dele, nada, nenhum personagem superou. Então isso é a inteligência espiritual na sua plenitude. E o próprio apóstolo São Paulo, ele afirma que só é possível experimentar a plenitude divina através de um fenômeno que ele chama de metanoia. Metanoia, mudança de mente, mudança de mentalidade. Quer dizer, você precisa elevar o nível da sua mente. Você precisa mudar a sua mentalidade para a mentalidade de Cristo, para a mentalidade da plenitude da inteligência. Isso está escrito em Romanos capítulo 12. No versículo 2 ele diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Nós já sabemos qual é o padrão desse mundo. E o padrão desse mundo não é nada belo. O padrão desse mundo é um padrão pautado pela injustiça social. É um padrão pautado pelo ser humano que deseja sobrepujar o outro ser humano. O ser humano que não consegue auxiliar o próximo. O ser humano que não consegue preservar o planeta em que ele vive. O ser humano que produz todo tipo de mazela, todo tipo de... São coisas que não são desnecessárias ser citadas. O fato é que o apóstolo Paulo está propondo aqui uma mudança de mentalidade para que o nosso padrão de pensamento seja trocado e seja substituído por um padrão superior, por um padrão mais elevado, pela mente de Cristo, para que a gente possa experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Coisa interessante, né? Se você trocasse aqui a terminologia e colocasse a boa, agradável e perfeita vontade da grande consciência do universo, teria o mesmo efeito. Seria a mesma coisa. Então, apenas para que você possa recordar, inteligência espiritual, a terceira inteligência, a inteligência superior, a inteligência que vai para além da lógica, a inteligência que transcende, a inteligência que transdimensiona, a inteligência que te dá uma visão cósmica, a inteligência que te faz entender e perceber
que nós todos dependemos uns dos outros, que nós estamos em um universo onde não funciona cada um por si. E a gente poderia continuar falando a respeito durante um longo tempo. Agora, nós estamos apenas introduzindo o tema para você aqui. E a inteligência espiritual, ela nos aponta algo mais elevado, ela nos abre o entendimento, ela nos abre a visão, ela nos faz estender a mão, ela nos faz abrir o coração, ela nos faz manifestar o melhor de Deus. O que seria o melhor de Deus? As Escrituras dizem que Deus é amor. Deus é amor. Quando você ama o próximo, você está expressando Deus. Você está manifestando Deus. E através da sua vida, Deus está alcançando alguém. E através da sua vida, Deus está socorrendo alguém, acolhendo alguém, cuidando de alguém. A inteligência emocional, ela não gera pânico, ela não gera desespero. A inteligência emocional, ela traz serenidade, ela traz calmaria, ela traz a paz. Jesus disse isso em João capítulo 14, deixa-vos a paz. Turbe o vosso coração e nem se atemorize. Teve um piquezinho aí, né? Isso é da internet. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. E em João também, no capítulo 16, no versículo 33, ele disse: eu tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Só um ser humano poderia ser capaz de afirmar isso. Eu venci o mundo. Só ele venceu o mundo. E ele venceu o mundo não para ele, mas ele venceu o mundo para nós. E ele compartilha conosco essa vitória. Fica aí o convite para você mergulhar nesse universo, nessas águas profundas da inteligência espiritual. Tem muita coisa, muita coisa, muita coisa. Dá para nadar, dá para mergulhar, dá para aprender. E eu não me considero um especialista no tema. Eu estou tentando colocar em palavras fáceis um tema que é muito profundo. É apenas para dizer para você: seja bem-vindo ao mundo da inteligência emocional, espiritual. A gente tem que estar tão acostumado a falar da inteligência emocional, né? Porque, na verdade, a inteligência espiritual ela vai coordenar a inteligência lógica e a inteligência emocional. E vai fazer uso delas também. Mas vai fazer uso delas não para benefício próprio, mas para o bem coletivo, para o bem maior, para o bem da humanidade. Enfim, espero que você tenha gostado dessa introdução. É apenas uma introdução. Nós estamos apenas fazendo um convite para você caminhar conosco, né? Falar mais sobre isso. E deixem aí os comentários. Depois a gente vai dar uma olhadinha aí. E nós vamos, numa próxima oportunidade, aprofundar um pouco mais o tema. E vai ficar gravado, né? Com certeza vai ficar gravado. E depois você pode assistir novamente. Se tiver alguma dúvida, você entra em contato conosco através dos grupos, né? Nós estamos nos 3 grupos, no grupo do Enneagrama, nós estamos no grupo do Power Coaching, nós estamos no grupo do Florescer, e nós somos uma equipe. Eu, né? Heber Dias, inclusive sou sobrinho da Maria Cortes, que coordena, né, esse projeto do Enneagrama,
temos a Júlia que nos assessora e temos uma equipe de mais pessoas aí. O grupo está crescendo e a gente vai caminhar juntos e a gente quer caminhar na inteligência espiritual, para além da inteligência intelectual, para além da inteligência emocional. Vamos ajudar usando a inteligência intelectual, vamos ajudar na inteligência emocional, mas vamos nos guiar por uma inteligência superior, por uma inteligência espiritual. Seja bem-vindo ao mundo da inteligência espiritual e que essa grande consciência cósmica, o grande arquiteto do universo, que Deus possa te iluminar sempre. Muito boa noite. Muito obrigado.